Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para atualizar todas as informações que envolvem nosso querido e amado Vasco da Gama. Vou deixar um recado para vocês. Vocês sabem que esse mês de novembro, de dezembro, janeiro são meses de muitas especulações. Então é aquela, nossos vídeos agora não terão horário certo. Você vai ter que adicionar aí o sininho para que receba as notificações, porque a qualquer momento pode surgir uma informação e a gente vai colocar o vídeo na tela ou traz uma live para você vir aqui conversar junto com a gente. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguinte: boas novidades. A situação da Carol aí tem novidade. Mais uma investidora vai visitar o Vasco, mas aí muito mais a gente vai explicar a vocês o que é que vai acontecer. Vamos explicar também sobre a situação da Carol aí, que muita gente está falando coisas sem saber. Ela teve reunião até com influenciadores do Vasco, e vai ter reunião em São Januário. E vamos falar também sobre o novo departamento de futebol do Vasco. Parece que as coisas aí começaram a andar e já tem os preferidos e está começando a tomar forma o novo departamento de futebol do Vasco, com o CEO, com o diretor, com o coordenador, com o técnico. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque eu sei que muita gente deve estar na dúvida aí e eu venho aqui para atualizar essas informações para vocês. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama, a gente vai trazer alguns esclarecimentos aqui para vocês também. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Estamos iniciando o nosso vídeo. Antes, deixando os nossos recados, muito obrigado a você que assiste, muito obrigado que você está sempre junto com a gente, muito obrigado a quem a quem se inscreve, dá o like, comenta. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal Comenta Léo Vascaíno, seja muito bem-vindo. Se gostar, meu amigo, depois que assistiu, se inscreve, dá essa moral, porque eu ficarei muito grato em ter você aqui como nosso inscrito, será um grande prazer. Antes de começar de falar sobre a Carol, sobre a situação aí do Vasco, do novo departamento de futebol que está se formando, mandar um abraço para o meu amigo Wellington, que pediu aí nos comentários para mandar um abraço para ele, que era o seu aniversário. Muito obrigado aí, Wellington, pela sua audiência qualificada. Aquele abraço para você aqui do Comenta Léo Vascaíno. Olha, vamos falar aí agora de Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou falar sobre o novo departamento de futebol, hein? Vamos falar aí porque as coisas esquentaram lá em São Januário e parece que a partir de segunda-feira a gente vai ter aí formado esse novo departamento de futebol do Vasco da Gama. Mas antes de falar sobre a questão da Carol, Carol se reuniu aí com influenciadores do Vasco ontem à noite. Foi uma conversa que foi bastante proveitosa pelo que a gente está vendo aí a galera falando. O Lucas Pedrosa falou aí nas suas redes sociais, o próprio Neguerê também falou nas redes sociais dele. É uma coisa que está aí tomando forma. Diferente de que muita gente está falando aí, a Carol é flamenguista. Não, a Carol não é flamenguista, ela é palmeirense. Já falou que vai ajudar o Vasco, não vai colocar dinheiro, como muita gente está dizendo, não vai comprar o Vasco por 5 milhões, como muita gente está dizendo, é mentira. A Carol quer muito ajudar o Vasco com o network, com a rede de investimentos. Ela quer fazer com que o Vasco volte a ser grande. Pelo que a gente tem conversado com algumas pessoas, a situação é muito boa sim para o Vasco e dá uma perspectiva aí de crescimento aí nos próximos 3, 4 anos, sim. E o Vasco, claro que não vai ser de imediato essa situação, mas para fazer um Vasco muito mais sustentável. E um Vasco aí que consiga fazer bons investimentos no futebol. Isso foi falado por muita gente aí. O próprio Lucas Pedrosa falou nas suas redes, na sua live, né? O Neguerê também falou sobre essa situação. Então, é isso, né? E a Carol falou hoje também nas suas redes sociais pela a união, né? A união de todos os vascaínos para que possa haver essa situação, para que o Vasco possa sair melhor, porque só depende de nós, pelo que ela está dizendo. A gente ainda não tem muita informação do que tem, né? Não pode falar também, mas pelo que a gente está vendo, é uma coisa boa sim, pelo que todos os envolvidos têm conversado sobre essa situação. Outra situação, sobre a Camila Farani, que é colega lá da Carol, no programa Shark Tank lá da Sony. Ela é vascaína, se declarou vascaína e foi convidada para conhecer São Januário. Não tem nada a ver com a situação da Carol. Como falou o Lucas Pedrosa também nas suas redes sociais, a galera aí é bom dar o crédito ao Lucas que falou sobre essa situação. A Camila foi convidada para um almoço lá em São Januário para conhecer também as dependências e quem sabe, né, trazer qualquer situação de investimento para o Vasco da Gama, mas a priori ela foi convidada para conhecer São Januário. Não tem nada a ver com a situação da Carol. Então é isso aí, atualizando as informações sobre Carol Pfeiffer, sobre também Camila Farani. Seguindo, vamos falar de departamento de futebol do Vasco. As coisas começaram a tomar forma.
O nome do Anderson Barros é um nome muito forte dentro do Vasco. Gilmar Ferreira falou primeiro, a galera também conseguiu fazer uma apuração sobre isso. E olha, o nome dele é muito forte dentro do Vasco. A informação é que o Vasco espera a final da Libertadores lá entre Palmeiras e Flamengo para poder começar e ter qualquer tipo de conversa com o Anderson Barros, que é visto aí como um único trabalho aí do Vasco nos últimos anos. O cara que conseguiu aí contratar alguns bons jogadores em 2017, fazer um time modesto, mas que levou o time a Libertadores daquele ano de 2018. No ano de 2018 ele deixou o Vasco, né, para ir para o Botafogo. É um cara que gosta de fazer muito bem, olhar o mercado de fora, né? Um cara que tem muito contato, não é um cara muito de holofote, a gente não vai ver ele muito falando, não é um cara de muitos contatos, como eu já falei, mas é um nome que agrada aí ao Jorge Salgado e deve ser confirmado como diretor executivo do Vasco nos próximos dias. O outro nome que está muito forte, esse aí até mais forte do que o Anderson Barros, Ricardo Gomes. A gente falou que ele seria um coordenador técnico, não há informação exata ainda se ele vai ser um coordenador técnico, um CEO, como já estão falando aí, mas o certo é que ele vai se encontrar com o Jorge Salgado para fazer uma reunião aí e tem tudo para voltar ao Vasco da Gama. Esse é o que está mais próximo de voltar ao Vasco, para ser aí um cara do departamento de futebol. Se for um coordenador técnico, será para ficar próximo aos jogadores. Ou um CEO, né, que vai comandar todo o departamento de futebol, todos aí. O Ricardo Gomes, que tem larga experiência, é um cara de muita inteligência, né? Eu sempre costumo dizer que se o Ricardo Gomes não tivesse aquele acidente, né, vascular cerebral, o Vasco seria campeão de tudo em 2011, porque o Vasco estava muito fechado, um cara que conseguiu mudar o Vasco da água para o vinho em 2011, e eu acho que é um cara muito vitorioso, um cara de muito conhecimento, e eu faço muito gosto por essa contratação. Outro nome, Zé Ricardo. Esse não recebeu nenhum contato, mas tá pipocando dentro do Vasco. É o nome mais forte, juntamente com o Dorival, até pela questão de ter trabalhado com o Anderson Barros, é o nome que passou à frente aí, mas ele e Dorival são os principais nomes hoje dentro do Vasco para serem considerados o técnico do Vasco da Gama. Zé Ricardo não recebeu contato ainda. Dorival teve a situação do Carlos Leite, mas também não recebeu contato do Vasco. São os nomes preferidos. Morínigo, que pode sair do Coritiba, já que o Coritiba está parecendo que vai fazer uma renovação, já mandou embora aí o Nilton Drummond, mandou embora o auxiliar técnico, não confirmou sua continuação no Coritiba, é o nome que vem aí correndo bem atrás, juntamente com o Antônio Oliveira. Mas dois nomes fortes, e aí Zé Ricardo que sobressai, e Dorival são os principais nomes hoje para assumirem o comando técnico do Vasco, mas claro, primeiro vai se acertar o CEO, depois o diretor executivo, depois vem essa situação. Sobre diretor técnico, Fernando Praz e Pedrinho. Pedrinho perdeu força, Fernando Praz é o principal nome para assumir esse diretor técnico, um cara que vai ficar mais próximo do campo, próximo dos jogadores, dentro do vestiário. Então é o grande nome aí, o Praz, que vem se preparando para isso desde que deixou o futebol, desde que encerrou a sua carreira no Ceará, e é um cara que já esteve em São Januário e é o grande nome hoje do Vasco para assumir essa direção técnica. Então, o departamento de futebol do Vasco aí, a priori, dentro de especulações, estão sendo aí os principais nomes hoje para assumirem o Vasco da Gama em 2022. Então é isso, a gente em breve volta aí com mais informações para vocês. Se tiver qualquer atualização, a gente volta aqui para atualizar também. Agradeço a você que está sempre junto com a gente. Fiquem atentos aí ao nosso canal Comentário Vascaíno, porque é aquela, estaremos aí juntos buscando informações, trazendo para vocês aqui. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo